Vamos dar início a mais um encontro de estudos aprofundados do Espiritismo, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O sonho que Deolindo Amorim, nosso querido fundador e presidente, realizou aqui para todos nós, presidência de honra de Jorge Andréa, e naturalmente nos vinculando neste momento a todos aqueles que fizeram o Instituto de Cultura Espírita do Brasil até hoje, e que nós certamente vamos contar com todos eles para a continuidade do Instituto. Neste instante, mestre querido, nós te agradecemos a bênção da doutrina espírita, do teu evangelho de luz, de aqui estarmos na condição em que estamos, rogando-te, mestre, ao mesmo tempo que te agradecemos as bênçãos por sobre o Instituto, por sobre todos nós que em ambos os planos de existência estamos referenciados ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nesta hora, ao te rogarmos bênçãos por sobre todos os nossos irmãos em necessidade, sobretudo esses que atravessam duríssimas penas, duríssimas provas, duríssimas expiações, nós ainda te rogamos, mestre querido, tuas bênçãos por sobre a mente e o coração de nosso querido irmão, amigo, companheiro, amigo do ICEB, Charles Kempf, que mais uma vez vem até nós para a nossa alegria, trazendo o fruto de suas pesquisas na seriedade do trabalho com que vem contribuindo tão especialmente para o acervo do conhecimento espírita aqui para todos nós em humanidade. Fica conosco, ó Mestre amado. Abençoa-nos todo o tempo sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Então nós estamos, claro, recebendo Charles Kempf. O Charles Kempf é engenheiro, formado pela École Nationale Supérieure des Mines de Paris, que é uma instituição respeitadíssima. Teve o primeiro contato com o Espiritismo em 1986. É trabalhador do movimento espírita francês e internacional desde 1994. Dirige o Centre d'études spirites Léon Denis, em Mulhouse, na França, desde sua fundação em 1997, foi membro do Comitê de Organização do 4º Congresso Espírita Mundial em Paris, 2004, foi membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, o CEI, de 2004 a 2016, secretário-geral do Conselho Espírita Internacional de 2012 a 2016 e responsável pela coordenadoria da Europa do Conselho Espírita Internacional de 2007 a 2018. Membro do Movimento Espírita Francófono desde 2014, membro do Comitê de Redação da Revista Espírita, membro do Grupo de Trabalho da Enciclopédia Espírita, ex-presidente da Federação Espírita Francesa de 2018 a 2022, pesquisador sobre a história do Espiritismo e Allan Kardec, e membro do Conselho Administrativo do Mouvement Spirit Francophone, do Comitê de Redação da Revista Espírita. Charles Kempf vem mais uma vez aqui até nós, e hoje ele está falando, seguindo a proposta da série Os Apóstolos do Espiritismo em França, depois de Kardec. Hoje nós vamos estudar junto com Charles Kempf e acompanhar suas pesquisas sobre o nosso querido Gabriel Delana. Merci, Charles. Grand merci. Merci, Nádia. Muito obrigado a todos, realmente, por essa oportunidade. Pode começar, somos todos ouvidos. Parabéns, né, aos trabalhadores do ICEB, né, que continuam essa obra, né, iniciada por Deolindo Amorim, né, que de vez em quando que a gente vai digitalizando, vasculhando as revistas, né, antigas francesas, né, que se encontram, né, notícias, fotos, artigos, inclusive, que
escreveram e enviaram, que foram publicados aqui, né? E Na nós enciclopédia, agradecemos. pois Desculpe, não. termine. E nós estamos colocando, né, tem um programa amplo de digitalização de todas as revistas, né, nesse projeto que a gente chama de Enciclopédia Espírita, tudo gratuito, claro, né, e nós temos agora todas as revistas espíritas, né, Revue Espírita, desde Kardec até a última, né, de 1976, né, quando o nome foi mudado por André Dumas, né, aquele famoso episódio, e teremos também dentro de poucos dias todas as revistas, né, a Revue Spirit fundada novamente, né, por Roger Pérez, né, em 1985, né, até 2010, né, sabendo que essa revista continua publicada até hoje, né, pelo movimento espírita francófono. Então, Isso, são aí perdi as contas, 166 anos já, né? isso. Então, bom, nós todos do Movimento Espírita, nós todos espíritas, agradecemos a você e aos outros companheiros que fazem com essa dedicação impecável essas pesquisas para nós estudarmos. Nós agradecemos muito o seu esforço, a sua dedicação, a sua seriedade, bem como dos nossos demais irmãos. E agora, neste exato momento, o ICEB agradece muito especialmente a você, Charles, porque nos manda sempre que fica garimpando aí nas suas pesquisas, quando você encontra textos, matérias sobre o ICEB, você nos envia e nós aqui vamos abrir uma página especial no nosso canal para colocar, citando naturalmente a origem, que é a sua generosidade, as nossas matérias agora sobre a história do ICEB, que está publicada em várias ocasiões aí em França. Então, mais uma vez e mais um motivo para nós agradecermos a você, Charla. De nada, de nada. É um trabalho sem fim, né? Como é que a gente continua agora com esses recursos digitais, né? Nos Sim, sebos fica sempre mais complicado achar, né? Mas o trabalho é imenso, né? Porque foram muitas revistas, né? Inclusive agora a gente está fazendo também as revistas em língua francesa da Bélgica, por exemplo, né? Que houve também muitas revistas, né? Ainda tem algumas peças faltando assim, né? Nas uhum. coleções, né? Mas aos pouquinhos, né? A gente vai preenchendo, Vai né? preenchendo, vai Já preenchendo. a Revue Spirit é completa, né? A gente tem todas, e a revista Científica e Moral do Espiritismo do Delane também é completa, né? Uhum. Naquela revista do Espiritismo, que eu vou mencionar daqui a pouco, né? Só falta um número, só falta um número mensal, né? Da série dos mais de 10 anos, né? E qualquer dia a gente encontra, né? Então, Nada assim, que vai escapar ao seu, ao é, seu dedicado olhar, o nariz farejador a de malha é texto. fina, né? A gente acaba pegando tudo, Exatamente, né? vocês vão É isso achar. mesmo. Você É. já achou tantas coisas, né, Charles? Já Pois achou é, muitas coisas. digitalizamos também todos as atas dos congressos, né? Que vai ser alvo agora de um livro, né? Que vai publicar nosso querido irmão pesquisador Carlos Sede Bastos, né? Que já Sim, publicou dois deles, né? Espírito sobre investigação, Espiritismo sobre investigação, né? Aqui, entre outros, olha, né? E são realmente umas bênçãos, né? Começou no Facebook, né? Num site modesto, né? E agora acabou nesses dois livros, né? Um terceiro que já está sendo preparado e um quarto, né? Que ele também, o outro que ele publicou também sobre as pesquisas a respeito daqueles livros, né? As revisões da Gênese e do Céu e Inferno. pois é. Que bom, que bom. Vamos mandar aqui um grande abraço e de gratidão ao Sete também. Isso é, tem o Carlos, tem o Adair Ribeiro, né, também lá Isso. do ACO, tem o Vanderlei, né, daquele website também, né, investigações do espiritismo, e assim a gente vai, né, aos pouquinhos resgatando toda essa história, compreendendo o que foi que aconteceu, né, e tirando as lições, né, para a gente corresponder mais às expectativas dos mentores espirituais. Exatamente. Então,
todos citados aqui, o ICEB está também agradecendo esse esforço conjunto, fraterno, essa dedicação de todos os nossos irmãos aqui, lembrados pelo Charles. Então, nossa gratidão também como espíritas e como instituição aqui, o ICEB. Obrigada. Ok, vamos então iniciar, né, com o nosso Sim, querido Gabriel, né, Gabriel Delane, falando, né, depois no mês passado a gente falou de Leon Denis, né, desta vez vai ser a vez de Gabriel Delane, né, e no mês que vem, se me lembro bem, vai ser o terceiro, né, dos sim. grandes espíritas na França, né, desses apóstolos, que é o Camille Flammarion. Então, Gabriel, ele nasceu 23 de março de 1857, né? Vai ser um ano bem conhecido, né? E aqui você vê o endereço onde ele morava em Paris, né? 21, Rua do Cairo. Né, são 4 semanas apenas, né, antes da primeira publicação do livro des Esprits, né, por Allan Kardec, né? Então, ele é um contemporâneo, né, daquele livro, né? Se reencarnou pouco antes, né? O Quase que pai nasceram dele, juntos, né? isso. O pai dele era Alexandre Delane, o verdadeiro nome não era Alexandre, mas foi o nome que ele adotou durante a vida toda, né? Isso deu até um pouco de dor de cabeça, né? Para mim e para Carlos, né, para achar a certidão de nascimento dele, mas que acabamos achando, né, perto da cidade de Grès, no departamento da Haute-Saône, que fica aqui no leste da França, não muito longe daqui, né, perto da cidade de Besançon. Ele era representante comercial, né, e a mãe, né, foi Alexandrine Didlot, né, e ela tinha uma modesta loja de artigos de higiene, principalmente para criança, né, lá em Paris. Nós encontramos também alguns documentos, né, nos arquivos de Paris sobre as diferentes sociedades. Pode ver aqui, né, Delane et Compagnie, né? Essa é uma sociedade que ele fundou em 1870, junto com o senhor Mallet, né? Esse senhor Mallet, que nas obras póstumas é chamado de Muller, né? Mas que foi uma pessoa extremamente próxima de Allan Kardec, né? Que morava na cidade de Douai, no norte da França, e que então participou, né? De uma das sociedades, né? De Alexandre Delane, né, négociant, e la dame Alexandrine Didlot, né, son épouse. Né? Inclusive, Mas inclusive, Charles, esse senhor Muller, ele teve aquela participação de comunicação da desencarnação de Kardec. Foi esse, né? isso, isso. Agora o nome dele não foi Muller, é Mallet. Mallet. Aham. Esse Muller é um engano, né, nas obras póstumas e no caso do Lemarie, né, que foi ele que publicou as obras póstumas em 1889, né? Mas, bom, os negócios não iam tão bem assim, não, né? Eles sofreram uma falência, né, em maio de 1859, mas eles foram reabilitados em fevereiro do ano seguinte, né? Excusabilité, como se diz em francês, né? Que eles não fizeram coisas assim, a falência foi mais pelas conjunturas, mas não foi devido a deficiências deles, né? Então a lei, de uma certa maneira, protegia aquelas pessoas deixando a elas, né, a oportunidade de tentar refazer, né, outro negócio, né, sem ser sempre sob aquele peso das dívidas da falência anterior, né. Uh, Alexandre e Alexandrine aderiram ao espiritismo por volta de 1861, né? O Alexandre ouviu falar, né, de espiritismo numa das viagens, né, quando ele estava na cidade de Caen, na Normandia, né, ouvia duas pessoas conversando de maneira assim bem entusiasta, né, e ele estava duvidoso sobre aquilo, né, e inclusive interveio, né, mas assim mesmo, né, aconselharam ele a ler o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, né, que o Alexandre leu, o Alexandrine também, e foram imediatamente, né, ao encontro do autor, né, que já estava naquela altura no Passage Sainte-Anne, em Paris, né, e eles assistiram a uma das sessões da Sociedade Parisienne de Estudos Espíritas,
das quais se tornaram frequentadores assíduos, né? Inclusive a senhora Delane, né, sentada na mesa dos médiuns da sociedade, né? Que o Alexandre queria ser médium, mas infelizmente nunca funcionou, né? Mas a esposa dele era de escrita automática, né? Foi uma médium assim boa e reconhecida naquela época. Né? É isso que está escrito aqui, né? E eles residiam na rua de Saint-Denis, na Casa dos Banhos Saint-Sauveur, onde também fundaram um grupo, né? O chamado Grupo Delane, né? Ahm, Interessantemente, o Alexandre, ele escreveu mais tarde, né? Entre 1888 e 1896, uma série de artigos, né, chamadas Viagem no País das Recordações. E é super interessante, né? Uma grande série de artigos onde ele conta, né, as lembranças dele, né, de como começou no Espiritismo, onde ele conta esse episódio, né, lá em Caen, como ele conheceu Kardec, a impressão que o Kardec deu a ele no início, né? E como ele viajava muito, né, ele conta também a história dos grupos pela França toda, inclusive na Espanha, né? Esse Voyage au Pays des Souvenirs, quem tiver interessado, está nessa revista Le Spiritisme, né, que consta lá na Enciclopédia Espírita para download gratuito, né? A Revue Scientifique et Morale du Spiritisme também, né? E eu posso até enviar, né, a compilação, a transcrição para quem tiver interesse em conhecer esse histórico, né? Você vê aqui como j'ai connu Allan Kardec, né? Como foi que eu conheci Allan Kardec. Sim, mas aí você manda, Charlie, que nós incorporamos aqui a sua gravação, viu? Ok, perfeito, perfeito. É super interessante. Vai ser em francês, né? Que Não tem não sei importância, não tem se já importância. foi traduzido em português. Então, Gabriel Delan nasceu num lar, né, que não era espírita quando nasceu, mas que se tornou espírita quando ele estava bem pequenininho ainda, né? Segundo, foi educado segundo o ensino moral do espiritismo, né? E desde sua infância, né, ele participava, né, de reuniões, né? Ele mesmo escreveu em 1925, na ata do Congresso Espírita daquele ano, né? Tenho tido a sorte de nascer numa família onde se estudava o Espiritismo desde 1858. Então, aqui tem um pequeno equívoco, né? Porque foi desde 1861. Durante toda a minha juventude, frequentei muitíssimas reuniões onde se obteve comunicações pela mesa e pela escrita, e isso durante 30 anos, de forma absolutamente desinteressada, né? 30 anos, então foi de 1860 até 1890, né, que a mãe dele desencarnou em 1894, né? Uhum. Desinteressada, que não se fazia comércio da mediunidade, é claro, né? E podem ver aqui, né, comunicações pela escrita, mas também pela mesa, né? Que Gabriel Delan não tinha assim nenhuma, né? Eu sei que hoje, né, comunicar com mesa é um tabu no espiritismo, né? Mas na época não era, não, né? Era um Uhum. meio de comunicação que nem os outros, que, claro, trazia inconvenientes, né? Mas que o jovem, então, conheceu, né? Frequentou, né? Desde pequenininho, né? Né? Ele nasceu no lar espírita, né? Ao contrário de Leon Denis, né? Que a mãe dele também aderiu ao espiritismo quando ele aderiu, mas o pai não quis saber de espiritismo de jeito nenhum, né? Mas Delane não, ele escolheu realmente já começar do melhor jeito possível. Por falar em Gabriel Pequenininho, que você agora mencionou, ele frequentava o colo de Kardec, não é isso? Isso, vai ser um dos próximos slides. Ah, tá bom. E sobre a juventude do Gabriel, né, tem alguns escritos, né? Esse é da senhora Dussel, né, que presidia um grupo em Béziers, né, que narrou, né, que Alexandre Delan, o pai, né, numa das viagens em Béziers, ficava no Hotel de Poste, né, quando ia a Béziers, né, e sentia-se contente em narrar que seu garoto de 7 anos, né, quer dizer, isso já era por volta de 1864, foi um dia interrogado sobre a profissão dos seus pais.
Com uma encantadora ingenuidade, Gabriel respondera: Papai, ele é espírita e mamãe também. Ela é uma boa médium. Espero um dia, assim como minha mãe, poder honrar a minha fé, né? Ou 7 seja, aninhos. né, 7 aninhos, né? Já bem né, já tinha essa intuição, né, da missão que ele ia ter nessa vida, né? Ah, isso é o que você acabou de perguntar, né, Nádia? Isso. Que eles eram amigos muito próximos de Kardec e de Amélie, né? Nos fins de semana, né, Kardec e Amélie se recolhiam na Vila Ségur, né, que era o jardim, né, a campanha de Paris naquela época, né? E o casal Delane ia muito lá, né? Nesses documentos originais que a gente encontrou recentemente, né? Você vê que esse, né? Domingo, 14 de janeiro de 1866, então lá em Vila Ségur, no domingo, né? Médium Madame Delane, né? É uma comunicação que ela recebeu numa daquelas reuniões, né? E em suas visitas, né, Kardec demonstrava muito prazer em levar brinquedos para o pequeno Gabriel, né, que ele costumava deixar pular familiarmente, né, em seus joelhos, né? É outro episódio bem conhecido. Então, o Gabriel, né, viveu assim de uma certa maneira, né, bem próximo de Kardec, né, de Allan Kardec e de Amélie. Os estudos dele, né? Ele estudou inicialmente no colégio de Cluny, né? Saône-et-Loire. Isso ainda fica para ser confirmado, né? Porque tem um colégio na Rue de Cluny, em Paris, né? Que eu não sei se isso não foi um equívoco do biógrafo, né? Mas é uma pesquisa que a gente ainda precisa continuar. E em seguida, com seu irmão Ernesto, né, que era mais jovem do que ele, no colégio de Grès, né, a cidade de origem do pai dele, né, onde morava uma de suas tias, né, que era uma cunhada de Alexandre Delane, né. E ela, então, né, cuidou, né, do menino nos períodos escolares, né, porque os pais, mais uma vez, tinham com situação financeira assim bastante limitada, né, não podiam pagar o ensino, né, em Paris naquela época, né, que era a maioria privado e custoso, né, e que tinha condições assim melhores e mais fáceis na província, né? E após esses estudos que foram bastante brilhantes, né, ele foi admitido para a École Centrale des Arts et Manufactures, né, que é uma escola também bastante conhecida na França, né? Ele entrou em 3 de novembro de 1876, mas infelizmente teve que desistir, né, e deixar a escola pouco tempo depois, né? E os biógrafos contam, né, que essa desistência foi provavelmente, né, motivada pela situação material precária de seus pais, né, que suportavam pesados sacrifícios para poder dar a seu filho uma instrução sólida, né? Assim mesmo, né, Gabriel, né, conseguiu um emprego como engenheiro, né, na companhia de ar comprimido e eletricidade Pop, né, que funcionava em Paris. E ele trabalhou ali, então, entre 1867 até 1892, né, quando deixou um emprego para se consagrar definitivamente, né, em tempo integral, à difusão do espiritismo, também por conta das limitações físicas que ele tinha, né, como veremos mais adiante. E uma comunicação espontânea que ele recebeu, né, no momento em que decidiu consagrar-se inteiramente à propaganda espírita, foi essa: não temas nada, diziam, né? Tenha confiança, do ponto de vista material, jamais será rico, porém nada te faltará. E realmente isso foi o que aconteceu, né? Ao longo da vida toda, né? Nunca rico, né? Mas sempre o necessário, sempre com suficientemente dinheiro para editar livros, revistas e tudo que foi necessário para a missão dele, né? O Alexandre e Gabriel, né, foram também parte dos fundadores, né, da União Espírita Francesa, União Espírita Francesa, em 24 de dezembro de 1882, né? Então isso se deu, a Amélie ainda estava viva, né? Porque ela só desencarnou em janeiro de 1883, né? E por que que se fundou essa União Espírita Francesa? Foi por causa dos desvios do Le Marie, né?
errou publicando as fotos do Buguet, passou um mês na prisão, né? Depois se abriu a teosofia, se abriu a maçonaria, e naquela época, 1880, né, se abriu também a Rustan, né? E o Rustan tinha falecido, né? E o executor testamentário do João Batista Rustan, que foi o Jean Guérin, né? Que tinha bastante dinheiro, veio, inclusive tomou parte, né? Ações sociais, partes sociais da Sociedade pela Continuação das Obras de Allan Kardec, né? Que foi renomeada a Sociedade Científica do Espiritismo, né? Naquela época, e isso então não agradou assim muito ao movimento espírita em geral, né? Esses desvios, essa falta de desinteresse, e inclusive a própria Amélie, né? Que apoiou essa fundação da União Espírita Francesa, né? Mas ela não fez, ela tinha feito um testamento legando tudo para a sociedade, né? E faleceu com esse testamento. Então, todo o legado de Kardec, os arquivos foram, né, para essa sociedade, e quando Lemarie e outra pessoa, né, foram lá ver e, né, disseram, né, algumas pessoas, como Albert Foucault, né, fizeram um grande, um fogo, né, onde queimaram um monte de papéis e documentos, né, todos esses do instituto, da escola, né, da fase de Rivaille e tudo mais, né? Mostra, né, as ações infelizes, né, como que às vezes os espíritos perturbadores, né, conseguem influenciar, né, para fazer desaparecer as coisas. Mas, né, com o Carlos a gente vai atrás e de vez em quando encontra, né, alguns elementos, né, que permitem a si mesmo resgatar também aquele período da história. O Charles foi nessa ocasião que ele também, digamos assim, recepcionou a Blavatsky, né? Isso, antes mesmo, né? Que a Blavatsky, né, existe, Dévoilé em francês, né, que é aquele livro da teosofia, foi traduzido ainda na década de 1870, né, pela sociedade, pela continuação das obras de Kardec, né, bancando o custo da tradução e da edição daquele livro da Blavatsky, né. O Lemarie, que era gerente remunerado da sociedade, queria ampliar o negócio, né, queria abrir o leque e assim, né, de uma certa maneira, né, desviou do espiritismo, deixou entrar na sociedade, né, elementos que não eram espírita, inclusive da teosofia, né? Então, Alexandre Delaune e o Gabriel, né, que eram mais fiéis às bases legadas por Kardec, não concordavam com isso. Quem mostra isso muito bem nos livros dele é o Adriano Calzone, né? Ele Isso. escreveu um em nome de Kardec e o outro, Madame Kardec, né, mostrando como que Amélie, né, foi traída, enrolada, né, ela que já tinha 80 anos passados, né, que não podia acompanhar no dia a dia tudo o que acontecia na sociedade, né, eles ficaram manobrando, né, na ausência dele para dar o curso que eles queriam, né, e que ela não estava obrigatoriamente concordando, né? Mas, bom, o que aconteceu, aconteceu, né? Essa União Espírita Francesa foi fundada e fundaram também esse jornal Le Spiritisme. E isso foi isso que o Lemarie não gostou, né? Porque isso foi uma espécie de uma concorrência, né, contra a Revista Espírita, né? Esse jornal foi editado durante um pouco mais de uma década, né? E uma da característica dele é que ele era muito barato, muito mais barato do que a Revista Espírita, porque uma das críticas que faziam a Lemarie, inclusive que a própria Amélie queria, era fazer os livros de Kardec a preços populares, mas como aquilo também era fonte de renda para aquela sociedade comercial da qual Lemarie era gerente e assalariado, né? Mais uma vez o conflito de interesse agiu no sentido contrário. Então, nós conseguimos resgatar esse jornal, graças ao Adriano, né, que em 2015, quando escreveu o livro, ficou. Charles, você não teria esse jornal? Que eu já tinha ouvido falar, né, mas nunca fui atrás, né? E isso, então, né, a gente conseguiu uma parte fotocopiada, né, da biblioteca de uma instituição espírita em Lyon, né, que foi desativada no intervalo.
Outra parte a gente conseguiu da Biblioteca Nacional da França, mas não completo, né? Tem lacunas, como eles dizem. E a terceira parte é conseguir na Bibliothèque Sainte-Geneviève, em Paris, que fica lá perto do Panthéon. Então, juntando as três, né, tem a coleção completa, só falta um número mensal, né, desses mais de 10 anos, né? E a gente continua procurando, vamos acabar rachando, né? Inclusive, foi o número do mês onde faleceu a senhora Deolane, né? Mas já não era mais Gabriel o dirigente da revista, né? Por causa, mais uma vez, de problemas financeiros, né? Tiveram que passar a revista para o Arthur d'Anglemont, né? Que também desviava do espiritismo, né? Ele fundou um outro ismo, né? Que foi o omniteísmo. Não sei se você já ouviu falar do omniteísmo de Arthur d'Anglemont, Nádia, mas, bom, Não, não. espiritismo de Kardec é conhecido, o omniteísmo de Arthur d'Anglemont, o survivalismo não me lembro mais nem do autor, né, que tomou conta e dissolveu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, isso ninguém se lembra mais, né? Agora, o espiritismo continua forte, né? Graças a Deus. Então, mostra que qual é o ismo realmente forte e quais são os ismos, né, que foram fenômenos de moda a determinados momentos. Ele recebeu ajuda financeira de uma senhora inglesa. Eu não tenho certeza absoluta da identidade dela ainda, né? Mas quando foi início de 1883, assim, janeiro ou fevereiro, ele recebeu uma carta dizendo: "Ó, parabéns pela fundação da União Espírita Francesa e vocês têm realmente que fazer aquela revista." E o Gabriel disse: "Mas, senhora, você não se dá conta, né? Para isso precisa de muito dinheiro. Por favor, venha, eu quero conversar com vocês, tal dia, tal endereço, né?" Aí o Gabriel não acreditava muito não, mas ele foi, né? Ele foi lá naquele endereço, né, para ver quem era, né? E era um lugar assim bem simples, bem humilde, já nos subúrbios de Paris, assim, né? E era lá no fundo, né? Uma escada bem pobre, uma porta que ele bateu lá e atendeu aquela senhora, né? E conversando, e ele explicou, né, a dificuldade, né, das finanças para conseguir a revista, e a senhora disse: "Aguarde um pouquinho." Ela foi lá para dentro dos aposentos dela e voltou com, parece que foi 3.000 francos, para dizer: "Pronto, isso é um adiantamento, por favor, faça aquela revista." Né? E, né, de acordo com aquela comunicação, né, que a gente viu, né? E isso foi assim, né? Essa senhora colaborou com essa revista e até com a revista Científica e Moral do Espiritismo que ele fez depois, né? Gabriel era redator em chefe dessa revista, né, do início até setembro de 1893, né, quando ela foi repassada para o Arthur d'Anglemont, né? E essa revista teve um papel muito importante aqui na França, né? No final de 1883 e início de 1884, né? Quando houve aquela pressão do Guérin em divulgar o rustanguismo aqui na França, né? Outro ismo, né? E Gabriel foi realmente forte nos argumentos, né? Dizendo que, bom, Kardec já tinha respondido, né, na Revista Espírita de 1865, e Gabriel, né, continuando dizendo: quando a gente estuda os fenômenos de materialização hoje, né, a gente vê como são difíceis de obter, né, a influência da luz, necessária a presença de um médium em transe. Ele diz: "Mas cadê o médium assim? Jesus, durante mais de 30 anos, num corpo materializado, né?" Quer dizer, não fazia sentido aquela teoria do rustanguismo, né? Entre outros, né? E graças a isso, essa ação, né? O Guérin acabou desencarnando também, né? E de lá para cá, aqui na França, nunca mais ninguém falou do Roustan, né? O Roustan só voltou para a França, informações dele, né? Porque ele teve assim mais reconhecimento no Brasil, né? Que perdura, inclusive, até hoje, né? Mas aqui na França ninguém conhece o Roustan e os quatro evangelhos, né? Nunca foram reeditados, né? E aqui eu vou pedir permissão, Nádia, para ler, né, o discurso que Gabriel Delan pronunciou
no túmulo, né, no fúnebre de Amélie, no cemitério do Père-Lachaise, diante do Dolmen, né, no dia 23 de janeiro de 1883, né, poucos dias depois da desencarnação dela. Vamos lá. A senhora Allan Kardec foi verdadeiramente a mulher forte segundo o Evangelho. Tornando-se a esposa do grande vulgarizador do Espiritismo, adotou suas ideias, empregou todas as suas energias no estudo dos novos princípios, venceu os preconceitos de seu século e de sua educação e se elevou por sua vontade até a altura do espírito do nosso mestre. Ela provou em seguida, pelo profundo apego que manteve por nossa maneira de ver, que o Espiritismo havia penetrado vivamente em seu coração. Sim, essas grandes e sublimes verdades que nossa filosofia professa lhe deram a coragem de ajudar ardentemente o propagador da nova fé e sustentá-lo nas lutas, muitas vezes penosas, do apostolado. A companheira de um homem superior sente quantos deveres particulares lhe cabem. Não somente ela, como toda esposa devotada, tem a tarefa de o cercar de amor e de atenções. Porém, além disso, tem também a santa missão de fortalecer sua alma nas horas dolorosas das provas. Deve acalmar os cruéis ferimentos que o ódio e o sarcasmo fazem ao coração dos campeões do progresso. Ela deve encontrar essas boas palavras que são, para a alma, bálsamos soberanos. Deve, enfim, por sua energia, dar forças ao atleta fatigado. Pois bem, a senhora Allan Kardec foi essa mulher, não faliu na alta missão que lhe foi confiada. Durante as viagens do seu marido pela França, ela o cercou com sua solicitude e sua perspicácia, confundindo, muitas vezes, pela segurança do seu julgamento, os que desejavam explorar a bondade tão conhecida do Mestre. Allan Kardec se inspirou em sua inteligência tão justa para a elaboração de suas obras. Não publicou nenhuma sem tê-la consultado e muitas vezes aproveitou as sugestões que a retidão de julgamento de seu companheiro fornecia. É, pois, uma dupla perda que temos nesse momento. A de uma mulher de coração devotada às nossas ideias e a de uma colaboradora, de um homem de gênio que nos recordamos. Isso foi em 1883, então Gabriel Dolan tinha 26 anos apenas, né? Vejam só que palavras bonitas, né? Que vêm, né, de um jovem assim ainda, né, de 26 anos, né? Claro que ele os conheceu assim na intimidade, né? Que ele estava no colo de Kardec, estava com certeza no colo de Amélie também, né? E ele via, né, o relacionamento, essa harmonia entre ambos, né? Mas, bom, na hora que ela desencarnou, realmente, né, ele fez esse discurso absolutamente fantástico, né, muito bonito. E isso mostra, né, que Gabriel Dolan era um engenheiro, né, muito orientado na ciência, mas com um coração imenso, né, muito grande. Então, continuou aquela revista, né? E ele escreveu o primeiro livro dele, né? O Espiritismo perante a Ciência, em abril de 1885, né? Quer dizer, ele tinha 28 anos, né? Além de trabalhar na fábrica Pop, além de ser redator do Espiritismo, achou tempo, né, para escrever essa primeira obra. E é interessante, né, porque já mostra, assim, mais ou menos, né, a orientação que ele deu, né, ao trabalho dele, né, como vamos ver um pouco mais adiante, né. Interessantemente é que no mesmo ano onde Leon Denis, né, que era 11 anos mais velho do que Gabriel Dolan, né, publicou O Porquê da Vida, né, aquele primeiro fascículo dele, né. Gabriel foi um pouco mais precoce, né, talvez, provavelmente, né, porque nasceu numa família espírita. E o interessante desse livro é que mostra que ele tinha uma profunda compreensão, né, da codificação, né, inclusive daquela parte, né, do livro dos médiuns, né, onde tem um capítulo que Kardec intitulou Do Método, né,
mostrando como que a gente devia proceder, né, na divulgação do espiritismo, né? E a primeira fase que Kardec disse é primeiro convencer a pessoa que a pessoa tem uma alma. E veja a primeira parte do livro, né, é temos alma, né? Eu pergunto a Gabriel Delano. Então ele realmente começa pelo começo, né? Porque para que adianta você falar de reencarnação, de comunidade mediúnica, a uma pessoa que nem acredita que ela tem uma alma, né? Tem que começar pelo começo, né? E os outros pontos, os desenvolvimentos, né, vêm à medida que a pessoa se convence, né, dos primeiros passos, né? Começar por onde a gente deve terminar realmente não funciona. E Gabriel tinha seguido, né, essa compreensão, né? E o interessante também é que quando a gente lê esse livro, né, ele realmente acompanhava todos os progressos da ciência, né, da desencarnação de Kardec até 1869 até 1885, né, já havia quase passado 2 décadas, né, onde a ciência avançou e progrediu muito, né, principalmente no eletromagnetismo e outras áreas, né, e Delane sempre foi mostrando, né, o quanto esses progressos da ciência, né, em vez de contradizer o paradigma espírita, ao contrário, vinham sempre confirmando esse paradigma, né, que até hoje é assim, né, vem a relatividade, vem a mecânica quântica, etc., né, e nenhuma dessas descobertas científicas invalidou um dos princípios ou dos ensinos fundamentais, né, que foram deixados pelos espíritos na codificação feita por Allan Kardec. Então, primeira parte temos alma, né, o materialismo positivista, né? Segunda parte, ele fala do magnetismo, né, que ainda estava bastante em voga naquela época, né? O sonambulismo, né, que tinha sonâmbulos de tudo quanto é lugar. Hoje, inclusive, não tem tantos sonâmbulos mais não, né? Se perdeu um pouco, né? A gente pode se perguntar por quê, né? Mas acho que os sonâmbulos, né, foram de uma certa maneira que substituídos por esses médiuns, né, que infelizmente muitos deles são venais, né, que os sonâmbulos, por exemplo, a senhorita Jafé também cobrava, né, pelo sonambulismo dela, né, e o hipnotismo, né, que era uma faculdade que era mais e mais desenvolvida, né, que é parecido, que tem ligações, né, com o magnetismo e o sonambulismo, né, mas que reforça esse lado da sugestão, né, e o Gabriel mostrando que tudo isso, né, são faculdades, né, onde se encontram elementos, né, de provas para a existência da alma. Terceira parte, né? As provas da imortalidade da alma pela experiência, né? Aí já vem as relações das experiências do Crook, dos ingleses, né? Que ele também andou acompanhando, né? Todas elas, né? Que Kardec não conheceu, né? Porque veio depois da desencarnação dele, mas que ele trouxe, né? Para mostrar como tudo isso é compatível, né? Com o paradigma espírita, né? O quarta parte, ele fala do perispírito, né, que Kardec diz que é uma das peças fundamentais, né, do espiritismo, né, porque explicando como que a alma, né, imaterial, né, ou incorporal, né, pode agir sobre um corpo material, né, por um intermédio semimaterial, né, e Gabriel Dolan mostrando aí como fundamental é o perispírito, né, na vida e também nos fenômenos mediúnicos, né? Trazendo também as primeiras provas da existência do perispírito, né? Pelas materializações, mas também pelas primeiras fotografias que tinham sido conseguidas naquelas épocas. Quinta parte ele fala de mediunidade, né? Que é de onde a gente, né? Parte temos alma e o final, né, a parte mais desenvolvida é a mediunidade, né, com prova de identidade e tudo mais. Então foi o primeiro livro que ele escreveu, que teve bastante sucesso, né? Houve o nono milheiro em 1923, né, do livro de Gabriel Dolan. E aqui tem a dedicatória, né? Eu dedico esse livro aos meus pais, cuja ternura e solicitude me renderam tão doces os primeiros anos da vida, né? Gabriel Dolan. Dedicatória linda, né? Mostrando que científico, né? Rigoroso, mas com coração deste tamanho, né?
1885, ele se tornou vice-presidente da União Espírita Francesa, né? Naquele ano, depois da publicação do livro, né, começou a fazer várias conferências, né, na França, Bélgica, Suíça, né, ele viajava, ainda estava com saúde razoável, mas ele tinha já na época, né, uma visão deficiente do olho esquerdo, né, devido a uma infecção que ele tinha jovem e que naquela época, né, não se curava tão bem como hoje em dia, né? E ele sofria também de ataxia, né? E a ataxia ou distaxia é um transtorno neurológico caracterizado pela falta de coordenação de movimentos musculares, voluntários e de equilíbrio. É normalmente associada a uma degeneração ou bloqueio de áreas específicas do cérebro e do cerebelo, né? Do cerebelo. Então ele tinha esses dois, né, essas duas doenças, né, a visão e essa ataxia, né, que fez que, né, doenças degenerativas, né, que não vão se arrumando com o tempo, né, e que fez que aos poucos, né, a saúde dele foi se enfraquecendo. Em 1892, houve nova catástrofe financeira da família, né, que obrigou a família a liquidar aquela loja, né, que funcionava na Passage Choiseul, que fica perto do Passage Sainte-Anne, né, e a revista Le Spiritisme teve que ser cedida ao Arthur d'Anglemont em 1893. A União Espírita Francesa também foi desativada por aqueles anos, né, porque já não funcionava mais, não tinha atividades, né? Ela durou pouco, né? E esse Arthur d'Anglemont, como a gente viu, né, tinha ideias diferentes do espiritismo. E a revista do Espiritismo, de fato, ela parou em 1894, né? Foi o ano também onde houve a morte de Alexandrine Dolan. Não, parece que o último número é de janeiro ou do primeiro trimestre de 1895. Esse a gente tem na Enciclopédia Espírita. O único número que falta é esse do mês da morte né, ou do mês depois da morte da mãe de Alexandre Dolan. E ele pronunciou um discurso, né, em Lyon, né, numa desses encontros, numa dessas conferências, né, que ele participou, onde ele deu, assim, de uma certa maneira, essa afirmação que a gente vai ler, que foi o paradigma que ele seguiu durante toda a carreira. Então, ele diz aqui: acreditamos que Allan Kardec está com a verdade e continuaremos fiéis aos seus princípios. Solidamente apoiados na ciência, marcharemos corajosamente na rota que seu gênio nos traçou. Com os olhos fixados nas consolações que nossa doutrina traz consigo, marcharemos para os grandiosos e ilimitados horizontes que ela nos descobre. Marcharemos, afinal, sustentados pela força que dão um bom direito à verdade e à ciência, e tentaremos assim estabelecer a verdade das obras do Mestre. Então, foi isso, resumindo, né, a missão da vida dele. E eu, sinceramente, eu sinto que ele estava certo, né? Que inclusive Allan Kardec, né? Até hoje, né? Estamos convencidos que ele está com a verdade, né? Nunca ninguém demonstrou que um dos princípios fundamentais codificados por Allan Kardec é falso. Nunca ninguém conseguiu demonstrar, né? Como diz Silvio Schibeni, por exemplo, né, diz que a doutrina espírita constitui um verdadeiro paradigma, né, no sentido da epistemologia científica, né, do Thomas Kuhn, mas que tem uma característica que é uma incrível estabilidade, né, que esse paradigma continua como foi estabelecido por Kardec até hoje, né, não sofreu assim de anomalias que recolocasse em questão algum dos pontos fundamentais. Em pontos secundários, por exemplo, né, o próprio Delano corrigiu algumas colocações de Kardec. Né? Por exemplo, Kardec dizia, né, que o médium psicógrafo, né, em vez de escrever na cesta e essas coisas, né, escrevia com a mão, né, e o espírito agindo diretamente sobre a mão do médium. E com os progressos da neurologia, né, das descobertas do sistema nervoso,
Delane mudou isso, ele diz, eu acho que o espírito ele age nos centros motores da mão que estão no cérebro, né? Quer dizer, é uma mudança assim de detalhe, né, ligada ao progresso da ciência, né? Mas não deixa, não invalida de jeito nenhum as outras bases fundamentais de Allan Kardec. E eu penso, além disso, né, que Delane escreveu, como a gente vai ver, né, outras obras, né, inclusive essa, O Fenômeno Espírita, A Alma Imortal, A Evolução Anímica, onde ele enuncia vários princípios. E eu penso também, né, relendo esses livros, que as noções científicas que ele incorpora no livro, né, infelizmente são obsoletas, né, que a ciência progrediu muito nesses 140 anos que nos separam daqueles livros. Mas os princípios que Gabriel Dolan enuncia, né, na formação, na evolução da alma, na aquisição das propriedades do perispírito e tudo mais, eu acho que ele também está com a verdade, né? Ele viu certo já naquela época, né? Ele tinha aquela inspiração, né? Talvez não equivalente à de Kardec, mas acho que aquela inspiração do alto nos livros dele, né? Então, claro que quando ele lê os livros deles, né, os conceitos científicos que ele cita já foram, né? Mas aquilo que ele mesmo, né, conceitualizou me parece ainda bem fundamental, né, mesmo com os conceitos atuais da ciência. Então, segundo livro, 1893, O Fenômeno Espírita, parte primeira, a Antiguidade, os tempos modernos, né, mostrando que o fenômeno espírita não foi daquela época, mas de muito tempo atrás, né? Parte segunda, a força psíquica, inteligência, mediunidade, o espiritismo transcendental, né? Mostrando mais uma vez, né, as potências da alma que a gente tem em nós, né? Parte terceira, conselhos aos médiuns e aos experimentadores, né? Uma espécie de um livro dos médiuns reduzidos, né? E a parte quarta, ele faz assim um resumo da doutrina espírita, né? Ficando bastante fiel, inclusive citando textualmente Allan Kardec nesse livro. Livro que também, né, no 1908, estava na sexta edição. E também houve uma dedicatória, né? Ele dedicou esse livro, né, à alma imortal de meu venerado mestre Allan Kardec, né? Obra de um dos seus mais obscuros, mas dos seus mais sinceros admiradores, assinado Gabriel Delan, né? Bela dedicatória que ele fez aqui, né? Totalmente condizente com, né, aquela citação que a gente acabou de ler. Aqui vocês têm as fotos, né, de Gabriel Delane naquela época, né, que ele tinha assim uns 40 anos, né, ainda de pé, né, e quando o Espiritismo desapareceu, né, foi substituído por outra revista chamada Le Progrès Spirit do Laurent de Fagé, né, que inclusive os pesquisadores lá, o nosso irmão Vanderlei, né, do Autores Espíritas Clássicos e o Carlos Sete, né, pesquisaram bastante, né, continuou o Laurent de Fagé com aquela revista até desencarnar no início do século XX. Mas Gabriel Delane, ele fundou outra revista em junho de 1896 e foi na sugestão e na insistência, eu diria, daquela mesma senhora, né, que ajudou no primeiro jornal, que também ajudou nesse. E isso é realmente uma obra colossal de Gabriel Delane, né? Nós temos a coleção completa, certo? Todos os números, né? Aqui não falta nenhum, de julho de 1896 até março de 1926, né? Ou seja, 30 anos dessa revista totalmente digitalizada, né? OCRizada, né? Dá para fazer pesquisas, né? Buscas, né? Na Enciclopédia Espírita, eu estou relembrando aqui o endereço daquele site. E essa coleção de revistas são mais de 18 mil páginas, né? Dá a você uma ideia, né, do volume, né, do tamanho, da extensão dessa obra que Gabriel Delane realizou. Inclusive que são pouco conhecidos no Brasil, né? Acho que não me lembro ter visto alguma tradução dessa revista, né? Mas é realmente uma coleção em análise, né? Acompanhou o progresso científico, acompanhou todos os fenômenos, os fatos, relatando todos os livros
que foram escritos, né, por autores do mundo inteiro, ingleses, de outros americanos, né, sobre o espiritismo, das melhores fontes, etc., né? É uma revista que a gente poderia qualificar de enciclopédica, né? Que é um trabalho imenso que ele realizou. E foi até março de 1926, ou seja, o último mês foi na desencarnação dele, né? E foi ali que essa revista fusionou, né? Se juntou com a Revue Spirit, né? Que já era, naquela época, né? Dirigida por Jean Meyer, e não mais pelo filho do Pierre Gaëtan Lemarie. No ano seguinte, né? Mais um livro, A Evolução Anímica, né? E esse livro é bem fundamental, né? Porque ele mostra como, né, apareceu, por exemplo, a vida na Terra, né? Os primeiros seres monocelulares, depois se complexificando, né? Se crescendo, desenvolvendo as funções motoras, né? As propriedades funcionais do perispírito, e ele mostrando essa evolução, né? Com aqueles motores, né? Puxando essa evolução, que são as almas, né? Espiritual, né? E o perispírito, né, que é o intermédio entre ambas, né? E ele vai mostrando bem em detalhe, né, as características da vida, né, que não pode ser explicado somente pela matéria, a alma animal, né, que ele também vai mostrando, o perispírito, a memória e as personalidades múltiplas, né, que são esses fenômenos que foram bastante observados, né, como que você pode explicar essa memória no perispírito, as existências passadas e tudo mais, né? O papel da alma do ponto de vista da encarnação, da hereditariedade e da loucura. Você vê que aqui ele fala já de hereditariedade, né? Que é uma ciência que estava bem no princípio ali, né? E podemos ver aqui já os primeiros primórdios, né, de o que a gente chama hoje de epigenética, né? O fim da ditadura dos genes, né? Como fez uma conferência Marlene Nobre, né, nos anos 2010 aqui na Europa, né? E as bases de tudo isso se encontram nessa obra, que é realmente muito profunda, né? E logo no primeiro ano de lançamento já houve 3 edições. E ele fez também uma dedicatória, né? A tia dela, né? A Annette Delane, que morava em Grès, né? Aquela onde ele foi estudar, né? Testemunho do meu amor, do meu reconhecimento, pela ternura com a qual ela, né, entouré mon enfance, ela cuidou de mim durante minha infância, né, Gabrielle Delano. Charles, você tem informação sobre quem custeava ou custeou 3 edições do livro em um mesmo ano? Na Eu verdade, acho em que 10 meses? eu acho que nessas alturas, né, eu acho que ele recebia ajuda para a revista, né? Agora, os livros, o fato de ele ser conhecido, né, eles deram retorno assim bastante rapidamente, entendeu? Tinha que ter um investimento inicial, né, que foi feito ou por ele ou pelo editor, né, o Samuel, né, que ele editou por esse Samuel, né, e depois, com o livro dando lucro, né, ele recebeu um pouco dos direitos autorais, né? Porque ele não trabalhava mais na Pop naquela época, né? E vivia, né? Se dedicava em tempo integral ao espiritismo. Nunca foi rico, né? Mas nunca também faltou o necessário, graças a tudo isso, né? Conclusão desse livro, né? Para ler, você ter uma ideia. Hoje, o que importa é desembaraçarmos-nos das paixões e instintos residuais da nossa passagem pelos reinos inferiores. Veja só essa primeira frase, como é importante. Quais são essas paixões e quais são esses instintos residuais, né? Né? Os espíritos sempre dizem, né, que um dos maiores defeitos nossos é o egoísmo, não é? O orgulho e o egoísmo. E de onde vem o egoísmo? O egoísmo vem do medo que nos falta o necessário, né? Vem dessa lei, desse instinto de conservação, entendeu? Né? Então, o egoísmo que encontra no ser humano é um desses instintos residual pela nossa passagem pelos reinos inferiores, né? E ele vai explicando, né, mostrando assim, né, as características, né,
dos seres vivos, os animais até os humanos, né? Mostrando, né, de onde que a gente vem e o que nos resta ainda a fazer e lutar para evoluirmos, né? A luta é demorada e difícil, pois há que modificar os primeiros movimentos perespirituais, né, ou perespirituais, que em nós se encarnaram e que eram os únicos constituintes de nossa vida mental nessas épocas remotas e mil vezes seculares da nossa evolução, né? Mostrando que nosso princípio espiritual, né, vem, né, se elaborou ao longo desses períodos imensos, né, até o dia, né, que fomos criados, né, simples e ignorantes, né, como alma humana, segundo os espíritos revelaram a Kardec. Agora, de Gabriel Dolan deu um passo a mais, né, na análise desse processo, né? Agora, como que você passa, por exemplo, do espírito de um animal evoluído ou doméstico, por exemplo, um cão, um gato, um elefante, né, para uma alma humana? Isso é que não se sabe ainda e que o próprio Gabriel Dolan, né, nesse livro, não conseguiu desvendar ainda, né? Mas que a nossa origem, os nossos instintos, né, e nosso egoísmo, por exemplo, tem suas raízes nesses períodos, isso sim, ele chegou a essa conclusão, né? Entretanto, a vontade tudo pode em relação à matéria. O papel fundamental da vontade, né? O progresso entremostra-nos perspectivas cada vez mais brilhantes e essa mesma força que nos erigiu em seres inteligentes saberá desvendar-nos o roteiro de mundos melhores nos quais imperam a concórdia, a fraternidade e o amor, né? Mostrando a nossa fase atual e para onde que a gente vai, né? Como espíritos já mais avançados, né? Mundos de regeneração, espíritos puros, mundos ditosos, etc., né? E como que a gente chega lá? Pela vontade, né? A força incrível, né? Da vontade. Muito bela citação, né? Desse livro. Em junho de 1898, né, que foi o cinquentenário de Hydesville, ele foi para Londres, participou do Congresso Espiritualista Internacional que foi organizado lá em Londres, né? E lá ele apresentou um estudo sobre as vidas sucessivas, né? Porque a gente sabe que desde Kardec os espiritualistas ingleses e americanos tinham reservas com relação à reencarnação, né? Então, qual era o tema para levar até lá? Foi esse, né? Vidas sucessivas, o tema da reencarnação. E em janeiro de 1899, né, junto com o Dr. Moutin, né, ele fundou a Sociedade Francesa de Estudos de Fenômenos Psíquicos, né, que foi fundada, vamos dizer assim, para desenvolver estudos psíquicos, mas que teve um papel assim muito mais importante no movimento espírita francês, né, naquela época onde não existia mais federativa, né? Dolan se tornou presidente e é então que ele toma uma grande importância, né, que essa sociedade toma uma grande importância e se torna a verdadeira guardiã do espiritismo kardecista e se tornou verdadeiro agente de ligação entre todos os espíritas franceses, né? Por quê? Porque Gabriel Dolan era uma pessoa meiga, gentil, conciliadora, né, conversava com todo mundo, ouvia, né, dava conselhos, né? E ele se tornou como se fosse uma espécie de um líder, né? Um ponto de aglutinação, né? Natural, né? Pelas qualidades dele, pela autoridade moral dele, né? Do movimento espírita na França, em torno daquela sociedade. E ela foi, né? Atravessando a Primeira Guerra Mundial até 1919, né? Quando foi fundada novamente, né? A nova União Espírita Francesa por Jean Meyer, né? Que conheceu Delany, como a gente vai ver mais adiante. No ano seguinte, outro livro, A Alma Imortal, né? Mais uma vez sobre temos alma, né? Esse ponto, começar pelo começo, né? Primeira parte, né? Observação, golpe de vista histórico, magnetismo, existência do perispírito, mais uma vez, né? Desdobramento do ser humano, né? O corpo fluídico depois da morte, né? Todas as experiências, as fotos já feitas pelo Hector Durville e outros pesquisadores naquela época, né? Anglo-saxônicos também, né?
Segunda parte é a experiência, né? Primeiro a observação, segundo a experiência, né? São duas grandes vertentes da ciência, né? Tem ciência de observação e ciência experimental, né? E começou com a observação, mas depois entrou-se na experimentação, né? Com o Colonel de Rochat, o D'Urville e outros, né? O Crookes, né? Estudos experimentais sobre o desprendimento da alma humana, né? O Sr. Rochat, Dr. Luiz, fotografias, moldagens, né? Que já tinham sido obtidos naquela época. Terceira parte, o Espiritismo e a Ciência, né? Que foi uma atualização do primeiro livro que ele escreveu, de uma certa maneira. Quarta parte, ensaio sobre as criações fluídicas pela vontade, são os primeiros passos também da telepatia, né? O Nosso Lar, né? Popularizou André Luiz, Chico Xavier, né? Como é que pode ter cidades, aeróbus, tudo mais? É tudo criação do pensamento, né? Que se torna realidade lá no mundo espiritual, né? Que nem Kardec explica, né? No livro dos médiuns, naquela parte onde ele fala do laboratório do mundo invisível, né? Quando ele pergunta, mas esse espírito apareceu com aquela caixinha para fazer, com tabaco para fazer cigarro, né? Essa caixinha era real para ele, né? É ali, né, os princípios da ideoplastia, né? Só a palavra não existia ainda. Livro também, né, que teve sétima edição em 1923. Ele participou do Congresso Espírita e Espiritualista Internacional em Paris, 1900, né? 2 anos do de Londres. Ele foi membro do Comitê de Organização e secretário-geral da Seção Espírita. Podem ver que aqueles primeiros congressos na França eram espírita e espiritualista, né? Que chegava a teosofia, ocultismo, maçons, várias outras correntes, né? E não só espiritismo, embora essa seção espírita era a maior do Congresso. Aqui vocês veem, né, a foto dele naquela época, já mais velhinho, né, já 50 anos quase. 2 de março desencarnou o pai dele, né, em 1901, o Alexandre Delan, né, a mãe em 1894, o pai em 1901. Desencarnou um ano depois do Pierre Gaëtan Lemarie. E Gabriel continuava, né? Fazia conferências, né? Ele ainda via um pouco, né? Conseguia andar um pouco, né? Apesar das limitações físicas, que ele fazia naquela sociedade, né? Cada semana e ia também em outras cidades. Outro livro dele, né? Pesquisa sobre a mediunidade, 1902, né? Que ele dedicou, né? À mediunidade, é o livro dos médiuns dele, eu diria, né? O fenômeno espírita e a escrita automática dos histéricos, né, mostrando que, né, a mediunidade vem de longe, o animismo, né, segunda parte, o espiritismo, né, animismo e espiritismo, que são essas questões, né, aquela dúvida, né, eterna dúvida do médium, será que vem da minha alma, será que vem de um espírito, né? E o Bolzano, né, dizendo um pouco depois do Delany, que ainda bem que tem animismo, porque sem animismo não teria espiritismo, né? Provas múltiplas da comunicação dos espíritos pela escrita mecânica, provas de identidade e tudo mais, né? Um livro que também teve 8 edições, né, até a desencarnação dele. 1905, né, espiritismo era teoria, né, caridade, ele também passou na prática, né, adotou uma garotinha de 7 meses, né, Suzanne Rabotin, né, que ele criou, né, sempre viveu perto dele, né. Julho de 1905, ele participou do Congresso Espírita em Liège, na Bélgica, junto com Leon Denis, né, ainda conseguia viajar, os dois lá juntos, né, devia ser um espetáculo isso, né. E viajou também para Alger, junto com Charles Richet, investigando os fenômenos que aconteciam na casa do General Noël, né, na Vila Carmen, materializações. E aí a gente vê, né, que foram as últimas assim viagens assim grandes dele, ou quase, né, porque ele já andava com 2 bengalas, né? E foi para Lyon, né, ver o amigo dele Bouvier, né, para receber cuidados, tentar fazer o máximo para atrasar eh, fazer mais devagar a evolução da doença dele. 1908,
ele pôde passar 5 meses ainda na casa em Nice, né? Onde uns amigos lhe ofereciam uma casa muito bem situada, né? E da janela do quarto daquela casa ele podia ver o mar. E foi ali, né, naquela casa que ele trabalhou no livro principal que ele escreveu, intitulado As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos, né? Foi um primeiro tomo em 1909, né? Onde ele fala das materializações, os fantasmas dos vivos, né? Que ele sempre fazia também, Delany, o paralelo, diz, vê, acontece com vivos, mas por que que não aconteceria com mortos? E o que acontece com mortos, quando a gente compara com o que acontece com vivos, a gente vê que são os mesmos princípios, que são bem parecidos, né? Que o morto conserva o perispírito, que tem um papel fundamental nesses fenômenos e tudo mais, né? Mostrando assim, né, a imortalidade da alma, né? 527 páginas com muitas ilustrações, é um livro bastante grande. Pelo meu conhecimento, não existe tradução ao português desse livro, né? Mas a Federação Espírita do Paraná, por exemplo, disponibiliza, né, um scan do original, né? Na Enciclopédia Espírita a gente também tem. Dedicatória, né, à memória de senhora Madame F. Martha, né, como testemunho de respeitosa amizade do autor. A gente não sabe exatamente quem era, talvez seja aquela pessoa que emprestou a casa em Nice, né, mas a gente precisa ainda investigar. E o segundo tomo, então, saiu em 1911, né, A Aparição dos Mortos, maior ainda do que o primeiro, né, 841 páginas, também com muitas ilustrações. Então, essas foram realmente as duas obras, vamos dizer assim, enciclopédicas, né, do Gabriel Delany. E na conclusão do tomo 2, ele nos diz o seguinte: tomadas todas as precauções para afastar várias possibilidades de erro, né? Vimos a alma humana desencarnada manifestar-se objetivamente por fotografias, moldes, escritos, que tornaram possível identificá-las. Estes são os mesmos seres que tão bem conhecemos na Terra e que se fazem ver muito depois do seu desaparecimento do meio terrestre, afirmando pela sua presença que a dissolução do seu invólucro carnal não os aniquilou. Nenhuma evidência é superior a esta. Basta para convencer para sempre aqueles que a testemunham. Né? Assim que extraído da conclusão daquele livro. Né? Logo depois veio a Primeira Guerra Mundial, né? A publicação da revista dele teve que ser interrompida, né? Que os trabalhadores, os tipógrafos, da gráfica, do papel, das entregas, tudo mais, estava lá na fronte de batalha, infelizmente, né? Mas ele conseguiu retomar a publicação a partir de 1917, né? O estado de saúde, então, ficou mais delicado ainda, né? Já não enxergava bem, né? Arrastava-se com sacrifício, cada movimento sendo para ele causa de um sofrimento, era um exemplo vivo de resignação. E, apesar de tudo isso, ele permanecia jovial e muito acolhedor, né? Mostrando que ele era uma pessoa com um coração enorme. Em 1818 foi a última vez que ele viajou até Aloche, em Marselhas, né? A última saída de Paris, né? Depois não pude mais, né? Ele já estava de cadeira de rodas, né? E para levar do carro até o trem, depois sair, né? Naquela época não tinha acessibilidade como a gente tem hoje, né? Os deslocamentos, quando você estava de caminho de cadeira de roda, era muito mais difícil. E aqui você vê as fotos, né? Fotos dele de cadeira, com as duas bengalas, já o Delany já velhinho, né? Com 60 anos, né? E aqui uma foto onde a gente vê ele e atrás dele é o Jean Meyer, né? Jean Meyer, que fundou a União Espírita Francesa, como a gente já falou, né? Delany foi o primeiro presidente, né? Tendo o Jean Meyer como vice-presidente, né? Jean Meyer via logo, né, que Delany era uma pessoa, e Denis também, e Flammarion, né? Ele apoiou todos esses apóstolos, né? Jean Meyer teve um papel fundamental, e como ele era uma pessoa rica, né? Ele realmente bancava, né? Supria, e, inclusive
Gabriel Delanne estava vivendo na Vila Montmorency, que pertencia ao Jean Meyer, né, que então o albergava, né, nos últimos anos da vida dele, né? E foi Delane que o Jean Meyer também fundou o Instituto Metapsíquico Internacional, né, com prédio, né, para as instalações e tudo, né. Jean Meyer também bancou a Maison d'Esprit, né, que é no 16º bairro de Paris, né, um dos mais chiques, né, um prédio todo, né, que servia para o espiritismo, né, nacional e internacional. E Delane foi que aconteceu, né, a primeira escolha do diretor do Instituto Metapsíquico Internacional, que foi o Gustave Gelet. E o Gustave Gelet era um doutor que conheceu os americanos, viveu nos Estados Unidos, e ele era profundamente espiritualista, né, científica, mas espiritualista. E, infelizmente, o Gelet faleceu em 1924, né? Hoje, esse ano, é o centenário do falecimento do Gustave Gelet, né? E ele foi diretor do Instituto Metapsíquico, então, nos 5 primeiros anos, né? De 1919 até a desencarnação dele em 1924. Depois ele já foi substituído por outro, né, o Rocco Santo Líquido, que não era assim tão espiritualista mais, né, e o Instituto Metapsíquico Internacional, né, se afastou um pouco do movimento espírita, né, por tomar assim mais reservas, né, quanto à existência da alma. Então, terminando já, né? Apesar dos seus sofrimentos, né, desde 1920, e ele estava quase cego já, né? Ele continuava a trabalhar, né? Publicava a sua revista e também, né, ele presidia sessões mediúnicas, né? Que são relatadas no livro Escutamos os Mortos, né? Do Bourniquel. Não sei se esse livro existe em português, mas é outro livro coescrito, né, Bourniquel e Delane, né, coautores. Ele escreveu também a introdução, né, para o livro de Madame de Watteville, prefácio da Realidade Espírita do Henri Regnault, em 1921, e prefácio também da Vila do Silêncio, de Paul Baudier, em 1921 também. Esse foi o último livro que ele escreveu, em 1924, documentos para servir ao estudo da reencarnação, né? E é realmente uma compilação de todos os argumentos, né, a favor da reencarnação, né? O papel do perispírito, explica a evolução, né, da alma, as unidades das leis da vida, inteligência animal, faculdades supranormais dos animais, né? Princípio individual, memória integral, etc., né? E os casos de reencarnação. Delane foi um precursor, né? Nesse livro, ele narra fatos, né? De reminiscência, né? O que o Ian Stevenson fez, né? Várias décadas depois, foi isso, né? Só que com uma metodologia mais moderna, né? Então, Delane foi realmente um pioneiro também na pesquisa científica sobre a reencarnação. E o livro, como ele estava cego, né, ele tinha um amigo que escrevia por ele, né, ele relia juntos e tudo mais, né, que ele teve que ter a ajuda de outras pessoas para elaborar o livro. E no final ele diz: todos esses fenômenos aparentemente tão diversos têm uma explicação comum. É a teoria da reencarnação, que nos mostra o espírito subindo lentamente a árdua rota que o deve conduzir à felicidade, preço dos seus incessantes esforços, né? Porque muitas vezes a gente alega, né? Não, mas pode ser, não, talvez não seja reminiscência da vida passada, talvez seja um espírito que vem influenciar, seja mediunidade, né, em vez de reminiscência, né? Mas quando você vê a diversidade dos fenômenos, né, Delane explica, né, que a única explicação em comum de todos eles, né, é a reencarnação. Embora possa ter, para alguns fenômenos isolados, outras explicações, né? E como Kardec já dizia, né, a explicação a melhor é a que satisfaz o maior número de casos.
Ele também preparou um outro livro sobre ideoplastia com André Bourgeois, mas infelizmente esse livro não foi publicado, né? Porque em 12 de outubro de 1925 morreu sua prima, né? Que vivia também com eles durante mais de 30 anos, né? Cuidando dele, que ele não podia, né? Cego e que não podia andar. 1926 foi a vez dele, né? 15 de fevereiro, com 69 anos, quase cego e paralítico, né? Que o Gabriel retornou à pátria espiritual. E podem ver aqui a foto do túmulo dele, né? Que fica localizado próximo, né? Do de Allan Kardec. Quando você está na frente do dolmen, né? Você vai à direita, né? Assim, uns 20, 30 metros, um pouco mais à esquerda, e você encontra esse túmulo da família de Orlando. Sempre muito florida também, né? A de Kardec é a mais florida, mas a de Delane, né? Surpreendentemente, tem também sempre muitas flores, é muito bem cuidada. Delane em português, né? Só a FEB publicou 150 mil exemplares, né? Isso foi, as estatísticas que eu tive foram dos anos 1990, né? E os livros, né, tem outras traduções para download gratuito nesse website que vocês podem ver aqui, né? É o website do Vanderlei, como falei, né? Chamado Autores Espíritas Clássicos, tudo junto.com, né? Onde vocês podem fazer download de muitos livros dele, né? Também foi muito traduzido para o espanhol, para o inglês, né? Como podem ver aqui. Ele se manifestou ao Chico Xavier, né, quando Chico veio com Valdo visitar Paris em 1965, e no capítulo 31 desse livro, né, vocês podem ver que tem 20 questões e respostas com Gabriel Delane, né, onde Chico e Valdo, né, quando estavam na França, né, evocaram ele e perguntavam a ele o que ele pensava do desenvolvimento do espiritismo na França naquele momento e também do desenvolvimento futuro do espiritismo. Então, aconselho também a leitura dessas 20 perguntas e respostas, né, onde a gente reconhece bem o Gabriel Delane, né, mostrando, continuando dizendo, né, é preciso realmente rigor científico, né, mas o lado mais importante, né, ainda é esse aspecto consolador, né? 20 de agosto de 1965. Concluindo, então, com outro discurso de Gabriel Delane, que ele deu numa comemoração do aniversário de Allan Kardec, em 1880, vê que ele estava mais jovem ainda, né? Tinha 23 anos apenas, e ele nos disse assim: Allan Kardec não veio trazer uma religião, não impôs nenhum culto. Sua moral é a de Jesus, destituída de qualquer falsa interpretação, mas o que ele doou à humanidade foi uma doutrina capaz de responder a todas as objeções da incredulidade e a todos os grandes problemas da razão. Com efeito, até aqui só temos analisado o lado moral de sua doutrina. Porém, seu estudo mais aprofundado nos mostra que, seguindo seus ensinamentos, pode-se chegar às mais belas descobertas científicas. Isso, lembro, foi em 1880, né? O primeiro livro dele só foi em 1885. Então, ele já estava aqui anunciando, né, o trabalho que ele fazia. E realmente, né, se a ciência quisesse hoje refletir, né, sobre esses princípios fundamentais estabelecidos na doutrina espírita, como a matéria existe sob outras formas e outras densidades do que a que a gente conhece, né, estudado pela física, ou, por exemplo, o fato que um objeto material pode ser transportado, desmaterializado, rematerializado, etc., né? Todos esses fenômenos que foram assim tantas vezes observados e descritos, né, forneceria realmente à ciência, né, muitos elementos para tentar entender melhor, né, a matéria e chegar, né, quiçá, à conclusão que existe sim mundo espiritual, existe perispírito e existe também uma alma. Continuando.
Se há um campo de estudos ainda inexplorado, é o que compreende as relações entre o mundo invisível e o nosso, né, que é a mediunidade. Quantos problemas a resolver antes de poder dar uma teoria científica dessas relações? Mas um dia virá em que elas serão conhecidas como fenômenos estudados cientificamente e não será mais segredo para nós, né? Mostrando assim bem claramente, né, o aspecto científico, né, dele, mas sem esquecer, né, o aspecto moral, né, essa moral universal da qual Jesus deu um exemplo extraordinário. Quem de nós, continua ele, né, tendo no Espiritismo perante a Ciência, capítulo 1, né, tendo ardentemente perseguido a realização de um sonho, não sentiu o coração vazio e a alma desenganada depois de o haver atingido. Quem de nós não indagou quando o turbilhão da existência lhe tenha deixado um instante de repouso? Por que estamos na Terra e qual será o nosso futuro? Né? Quem nunca se fez essas perguntas existenciais fundamentais, né? O sentimento que nos impele a essa pesquisa é determinado pela razão que quer imperiosamente conhecer o porquê e o como dos acontecimentos que se realizam em torno de nós, né? Capítulo 1 de Espiritismo perante a Ciência. E agora, né, Espiritismo perante a Ciência ainda, né, terceira parte, capítulo 1. Passou um tempo em que se podia a priori repelir as nossas ideias, sem lhes dar a honra de as discutir. Hoje o Espiritismo se impõe à atenção pública. É preciso que os absurdos preconceitos que o acolheram no berço desapareçam diante da realidade. É necessário saber que, longe de serem visionários, de possuírem cérebro oco, os espiritistas são observadores frios e metódicos que só relatam os fatos mais bem observados, né? E Delane, né, foi sempre um desses que disse, né, que eu me lembro, estava um dia na casa do meu cunhado, né, aí eu via alguma coisa bater na parede, ouviu? Foram espíritos. Aí olhando assim, não, não, é simplesmente o vento batendo nas janelas, né? E Delane sempre foi assim, né? Somente chegar à hipótese espírita ou espiritualista depois de haver esgotadas todas as possíveis explicações materiais, né? Então, muito obrigado a esse pioneiro, né, Gabriel Delane, que tinha um coração tão grande e que nos deixou esse legado tão lindo. Muito obrigado também a todos vocês, a você, Nádia, né, por organizar essas conferências, né, esse ciclo de conferência, e que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Sim, sim. Nós é que agradecemos sempre muito a você, Charles, por estar aqui conosco no ICEB, trazendo o fruto dessas pesquisas tão conscientes e tão precisas para o engrandecimento do conhecimento espírita, não só do ponto de vista da sua profundidade doutrinária, mas também do ponto de vista de sua gloriosa e iluminada história, através desses abnegados, você chama apóstolos, nós concordamos, do Espiritismo. Muito obrigada, Charla. Fiquei aqui com algumas questõezinhas. Eu acho que o seu terceiro ou quarto slide antes do final, mas enquanto isso, eu tinha perguntado assim, muito bem, ele adotou a Suzane, mas quem é que cuidava da Suzane se ele não tinha, a essa altura, tanto dinheiro e também porque ele tinha as suas limitações de visão, de circulação, não é isso? De ser um ser, de deambular, né? De andar. Uhum. Então, foi a prima, que depois você Sim, disse que foi uma prima, a prima morava com o Delane? sim, morava com ele e com a filha, lá na Vila Montmorency, né, que colocada à disposição deles pelo João Meyer. Na casa que o Jean Meyer cedeu a ele. É um prédio, né? Um conjunto de apartamentos. Inclusive, quem morou lá também alguns anos antes era o Home, né? O Daniel Douglas Home.
mas foi antes da guerra, Opa, né? E eu acho que não pertencia ainda a Jean Meyer, né? Mas Delane morava ali, inclusive, né? Foi ali que foram as sedes dessas sociedades, né? A sede da União Espírita Francesa, que depois passou para a Maison des Spirites, né? Onde, como é que eu digo, Delane também realizava as sessões mediúnicas, né, que a gente evocou. muito bem. Eu acho que foi exatamente nesse terceiro, antepenúltimo slide aí da sua apresentação, em que é do meio do texto, né? Que o Delane fala sobre as leis da moral e, consequentemente, para as mais belas descobertas científicas. Vamos ver se nós localizamos isso. Deixa eu colocar de novo. Aí, está na 2, 4, 6, 7. Está na quarta para quinta, sexta e sétima linhas. Uhum, Ele diz assim: só temos analisado o lado moral de sua doutrina. Seu estudo mais aprofundado nos mostra que, segundo seus ensinamentos, pode-se chegar às mais belas descobertas científicas. exato. Nesse subtexto, o que está por trás dessa afirmação do Delane é que as mesmas leis que regem o mundo material, descobertas científicas, regem essas mesmas leis o lado moral. É isso? Não, eu acho que é verdade que o Espiritismo foi também, a gente vai ver isso no mês que vem, no discurso de Flammarion no túmulo, né? O Espiritismo na França também se tornou, assim, na prática, um pouco religiosa no início, né? Os primeiros adeptos, né? E foi isso que o Flammarion motivou ele, né, a recusar a presidência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1869, né, quando Kardec faleceu. Mas Delane, né, ele concordava, né, que o espiritismo, claro, é para fazer caridade, é para fazer obras assistenciais, é para consolar, é para, né, fazer as pessoas desistirem dos suicídios, encontrar sentido na vida e tudo mais. Esse aspecto moral, ele sempre aderiu muito, né? Mas o que ele diz aqui é que a gente não deve se limitar somente a isso, né? Porque muitas vezes, né, pessoas dizem, não, o espiritismo é para fazer caridade, eu não quero pesquisador científico aqui, não. Isso é errado, né? O espiritismo também tem toda essa fenomenologia, como ele diz, né? Que já foi constatada, observada, fotografada, analisada, né? Mas que podem ajudar, né, a fazer muitas descobertas científicas, certo? Lembrando, Nádia, que até hoje, certo? A ciência ainda não chegou ao perispírito, Sim. certo? A ciência estuda o quê? A matéria, as partículas, né? O bóson de Higgs, os campos eletromagnéticos, né? E tudo mais, né? Campos gravitacionais, etc., né? Agora, o perispírito não se chegou ainda, né? A semimatéria, o fato que existem formas de matéria diferentes das que a gente conhece hoje, né? Aí, quando veio o Crookes, né? Ele fez aquele tubo de Crookes, né? Onde colocando um vácuo dentro de um tubo, né, ele conseguia emitir, né, e percorrer esse tubo com feixe de elétrons, né, que é o tubo catódico, né, das TVs antigas, né, antes dessas que a gente entende hoje, né, e ele chamava isso do estado radiante da matéria. Tem um monte, né, inclusive o próprio Leon Denis, né, correu de, pronto, agora a gente está com o pé quase no perispírito, mas não, era um pé para o elétron, entendeu? Era, né, o pé na física nuclear, né? Sim. Né, mas tudo isso ainda é matéria, né? Se um dia a ciência quiser abrir o leque, né, ver que não que sair desse dogma, porque é um dogma, né, que o Alexandre Moreira Almeida
e o Humberto Schubert Coelho e a terceira autora, né, mostram isso muito bem no livro deles, né, Ciência da Vida Depois da Morte, né, que é um dogma, né, diz, não vejo, então não existe, entendeu? A matéria só existe na forma que a gente conhece, né? Então, para quebrar esse dogma, né, é fundamental, ainda hoje, né, essa afirmação que Deleuze fez agora há 144 anos atrás, continua extremamente atual no dia de hoje, né? Tanto é que existe aquele manifesto para uma ciência pós-materialista, né? O dia que a ciência realmente sair desse dogma, né, e se abrir a essas hipóteses, aí sim vai ter uma nova revolução científica, né, uma mudança de paradigma, e a ciência vai realmente fazer um salto, né, no progresso, né? A gente não sabe tudo que vai decorrer disso, né? Mas provavelmente na área da medicina, né, que com o trabalho da Associação Médico Espírita Internacional, né, promovendo esse paradigma espiritualista da medicina, né, considerando o ser humano como um ser bio, sócio, psico, espiritual, e não somente bio, entendeu? Espiritual, que é o último, que é o mais importante, né? Mostrando já algumas aplicações, né? Centenas, milhares de estudos mostrando, né, os benefícios da prece, do pensamento positivo, né, no enfrentamento e até na cura das doenças, né? Então, a medicina vamos dizer, uma das primeiras a avançar nessa área, né? Mas a física, a astronomia, né? Todas elas têm que se passar por isso. Porque hoje o que a gente constata é que tem umas anomalias que estão ficando maiores e maiores, né? Por exemplo, o que a gente chama de energia negra, ou de matéria negra, né? Que compõe 97% ou 95% do que existe no universo, a gente só consegue observar 3% e 5%. E desses 5, 3% e 5%, a gente deduz leis que pretendem, que pretendem Supostamente, governar o total, né? Onde que estão esses 95 e 97%, né? Tudo isso induz a dizer aos cientistas, vejam bem, né? Existem todos esses fenômenos paranormais, estudados pelo Crookes, Delane, pelos metapsiquistas, pelos parapsicólogos até hoje, né? Que induzem, né? Hoje os fenômenos de EQMs, outro tipo de fenômeno que acontece, reminiscências de vidas anteriores e tudo mais, né? Que tende a provar que não existe somente a matéria como a gente conhece no universo, né? E a partir do momento que essa abertura se fizer, que eu acho que esse momento chega próximo, aí sim, aí vai realmente fazer que nem uma descolagem assim de um avião, a gente vai entrar numa outra era, numa outra dimensão. E é isso que ele diz aqui, né? Né, estudando os fenômenos e aprofundando, né, estudando mais de maneira mais aprofundada os fenômenos espíritas, né, pode levar às mais belas descobertas científicas, né? É alguma coisa que ele entreviu, né, com 23 anos naquele dia, né, e que hoje, 144 anos depois, ainda não se realizou, né, mas que vai se realizar um dia. certo. Nós queremos aqui registrar com muita alegria a presença junto de nós, mais uma vez, de Fabiano Pereira Nunes, nosso querido expositor, amigo, irmão, que está se restabelecendo de uma cirurgia, mas já está aqui conosco e ainda fazendo sugestões para você, hein, Charla? O, o Fabiano perguntou: Charles, o senhor Mallet é Émile Louis Mallet? Eu preciso pegar aí a Bíblia nisso, né? Aham. Para ver o nome completo dele. Eh, Ele era de Douai, né? O Carlos encontrou todo o estado civil dele, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. E o Muller, né? É provavelmente equivocado, né? Nas obras póstumas. Mallet, 237. Aqui. Tá? Émile Mallet, é isso mesmo.
Emílio Imalé, pergunta o Aqui só Fabiano. fala Então, Fabiano, Emílio, mas já vai no sentido de confirmação, né? É esse mesmo. é esse E mesmo. ele, inclusive, é uma pessoa que era muito próxima de Kardec. Kardec o conheceu quando ele viajou para a Bélgica, né? Em 1863. Ele parou em Douai, na casa dele, né? Conheceu. E ele viajava muito para Paris, era muito próximo, né? E, inclusive, eu acho que o Malé era uma pessoa extremamente inteligente, né? Ele entendeu os planos que Kardec tinha para a continuação do Espiritismo. Inclusive, ele entendeu melhor do que a Amélie, né? Que, pelos conselhos que ela recebeu dos outros, né? Acabaram fazendo uma sociedade comercial, né? Sem elo com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E Kardec, ele queria fazer como se fosse uma fundação, né? Colocando a Vila Segure, o patrimônio, né, Isso. e a operação comercial como fonte de renda, né, para a perpetuação do trabalho, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas, infelizmente, a Amélie pegou 5 sócios, 6 sócios, né, pessoas de confiança, fizeram uma sociedade sem vínculo, né? E quando o Mallet viu isso, ele não foi o que Kardec quis, né? E acabou se demitindo, vindo que a coisa não ia dar certo, né? Como na realidade não deu. Isso. Então, Era Fabiano, coronel, Émile Mallet, né? Ele era Coronel militar. Né? Fabiano, ele está nos cumprimentando, diz bom dia, professora Nádia, bom dia, Carlos. Saudações cordiais ao professor Charles Kemp. Abraço forte e fraternal para toda a família ICEB. O Carlos, nosso querido editor aqui, ele diz: Meyer e Malé são nomes conhecidos de bairros no Rio de Janeiro. Será que existe alguma ligação aos queridos companheiros franceses? Ah, isso eu não sei dizer. Eu sei que o Meyer no Brasil é com I, né? Meyer. E o John Mayer escreve com Y, Meyer. isso. Embora aqui também tem uma história, né? Que o nome dele no início estava escrito errado com I, né? Mas ele mandou retificar nos cartórios, né, tirando o I, colocando o Y, né, porque a origem dele, Meyer, é da Suíça, né, ele nasceu no cantão de, não sei se de Argóvia ou de Berna, lá na Suíça. Uhum. Mas o Carlos aqui, quando digitou, ele escreveu com Y, tá certo. Mas O eu acho Fa... que o Meyer do Rio é com I, se eu me lembro É, bem. Mas, é, pelo conhecimento, o João Meyer nunca viajou ao Brasil, ao né? Brasil. O Fabiano está agora dizendo o seguinte a você, Charles: humildemente, sugiro ao ICEB um estudo do professor Charles Kemp sobre os impactos da Primeira e Segunda Guerras Mundiais sobre o movimento espírita europeu. Beijo fraternal. Isso. Principalmente agora, né, que a gente terminou a digitalização das revistas espíritas francesas e belgas, né? Naquele período, né, realmente aparecem muitos elementos sobre esses períodos, né? E a Primeira Guerra Mundial, até que o movimento apareceu rapidamente depois, né? Porque né, o Denis Delanne, Flammarion e Jean Meyer ainda estavam vivos, né? Então foi eles que realmente eles seguraram a arrancada, né? Mas a Segunda Guerra Mundial foi mais complicado, né? Porque os três já foram, Jean Meyer também faleceu em 31, né? Então naquela segunda, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a Revista Espírita, por exemplo, só apareceu em 1947, né, 2 anos depois da guerra, né? Mas houve um primeiro congresso espírita em 1946 em Paris, né? Nós também conseguimos agora e digitalizamos a ata desse congresso de 1946, onde constam, né, aquelas informações, né? Mas uma constante foi que o movimento espírita, né, como a gente viu, era dividido entre o Lemarie, o Delane e os outros, né? Depois, antes da Segunda Guerra Mundial também, houve uma divisão, né, entre o André Dumas e o Hubert Forestier, né? E depois da guerra, né? Apesar dessas dificuldades de retomar, né? Reabrir a Maison des Spirites, né? Que precisou de bastante dinheiro para recolocar ela em ordem, né? Porque ela tinha sido saqueada pelos nazistas, né?
e inclusive depois, né, com os anos, continuando dividido o movimento, né, na França, né, teve que fechar, né, e foi vendida numa hora, né, quando o Hubert Forestier morreu, né, bom, estou quase fazendo já o tema, né? Quando o Hubert Forestier morreu, né? Como ele tinha em nome pessoal ações, né? Uma parte da propriedade daquela casa, né? Os herdeiros que já não eram espíritas, a gente queria o dinheiro, né? E como o movimento já não tinha, né? O dinheiro, decidiram, ok, vão vender e cada um recebe sua parte e tchau, né? Foi assim que se foi a Maison de Spirit do Jean Meyer, né? Na Isso. França. E Eu somente entendo, foi com o Roger, né, que você conheceu, Nádia, né, o sim, nosso o irmão Roger Roger Pérez. Pérez, a partir de 1985, né, que realmente o movimento espírita retomou, né, um pouco até chegar ao Congresso em Paris em 2004, né, depois do qual houve novamente algumas de divisões, desentendimentos que continuam, inclusive, até hoje, né. É, Mas é assim, né, o problema do ser humano, né, eu disse a você antes da live, né, que tinha 5 federativas na França, né? A gente foi. dissolveu uma, mas ainda tem 4, né? E, bom, e acho que no Brasil também tem 4 ou 5, né? Entidades assim de vocação Parece, federativa, até parece, internacional, algumas, né? pois é. Então, a gente precisa repensar, né? E foi o que a gente fez, né? O movimento espírita francófono, né? Ele não reivindica a representação de nada, ele só reivindica trabalho. Quer fazer a revista espírita? Então venha, bem-vindo. Quer fazer a enciclopédia, digitalizar obras? Bem-vindo, né? Quer fazer um curso, né, de estudo de doutrina, de filosofia? Tá bem-vindo, né? Mas não quer representar nem um país, nem outro, nem uma região, não tem assim aquela hierarquia de presidente, de um monte de cargos, né, que são justamente o que atrai, né, essas almas ainda, né, que gostam desses cargos, né, que gostam de periquitar nos palcos, né, e que coloca tanto prejuízo ainda hoje no movimento espírita, eu acho que em todo canto. Bom, então, do que eu deduzo, o Charla, o Fabiano sugeriu, o ICEB concordou e você também, né? Sim, podemos Então, fazer. vamos fazer os impactos da Primeira e Segunda Guerras Mundiais sobre o movimento espírita europeu. E, de quebra, também, se sobrar para nós aqui, em outras partes, está tudo bem, Ok. ok? E a A gente Ana, define a data depois, né? isso, nós vamos conversar sobre isso. A Ana Ferreira de Oliveira Nunes está nos cumprimentando com muitas florezinhas que nós recebemos e retribuímos com carinho. Aqui também a sua presença, muito bem-vinda, Ana Ferreira de Oliveira Nunes. Venha sempre, esteja sempre conosco. Eu tinha aqui, mas não sei se você pode fazer agora ou depois da live, quando você falou sobre aquela informação do Delane sobre os instintos residuais de nossa passagem pelos reinos inferiores, aquilo está na evolução anímica, está na conclusão, tá certo? Eu anotei. Eu anotei. Não, na conclusão, eu anotei concórdia, fraternidade e amor. Mas os instintos residuais está na evolução anímica, só que eu tenho o livro, mas você não citou onde está. Eu estou Um sendo momentinho. apenas implicante com você, Charla. Sim, desembaraçamos-nos das paixões e instintos Isso, residuais da nossa passagem pelos reinos inferiores. É isso. evolução anímica, conclusão. Ah, também a conclusão, porque na É, conclusão também está concórdia, fraternidade e amor. isso. Então, está perfeito. É a mesma citação. Mesma citação. Então, gros merci, Charles Kemp. Mais de rien, merci a vous, obrigado a vocês, né, Nós é pela que agradecemos. oportunidade, pela paciência, né, desculpem pelas imperfeições, né, mas Imagina, nós estamos ainda aqui fazendo temos. o melhor. Isso, certamente. Nós temos ainda para esta série, vamos ter ainda mais um encontro sobre Flammarion,
E temos aqui também, já vamos nos comunicar sobre essa questão proposta por Fabiano Pereira Nunes, sobre as Ok. questões do impacto das duas guerras sobre o movimento espírita europeu. Já temos também isso já aqui agendado. Vamos E assinar houve o vários contrato. livros escritos sobre isso recentemente, né? Há poucos anos atrás, né? Inclusive por escritores ingleses, americanos, né? Que são bem interessantes, né? Que trazem também a visão, não limitando o movimento espírita, mas também espiritualista, né? Sim, Porque até aqueles anos, né? Quando se reuniam, você viu, era espírita e espiritualista, né? E a Federação Espírita Internacional, né, era também reunindo os espíritas franceses e os espiritualistas anglo-saxônicos, né? Tanto é que Fédération Espírita Internacional, traduzida em inglês, foi International Spiritualist Federation. é. Traduziam espírita por espiritualista, né? E em alguns artigos, eu conheço 5 artigos do Leon Denis, que ele publicou nos anos 20, né, do século seguinte, claro, e ele faz menção aos sofrimentos, a todas as dores que da guerra, das coisas da guerra, de homens franceses que foram à guerra, e da repercussão disso na intimidade, no seio da nação francesa. Ele faz essas referências, mas não é propriamente um estudo sobre o impacto, mas Uhum. ele comenta isso, Isso. que é inevitável como deixar, não pode deixar de comentar essas repercussões, não só dessa guerra, mas de todas as guerras, de sofrimentos atrozes infligidos aos nossos irmãos sem nenhuma necessidade. Pois Não é? é. Uma necessidade que traga avanço para o ser humano se tornar melhor, mais fraterno. Mas graças a Deus, né, houve uma conscientização depois da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, tudo isso, para dizer, bom, vamos agora fazer de maneira que jamais isso aconteça de novo, né? Acontece. E aqui na Europa, né, faz agora 70 anos que tá em paz, né? Tem até a comunidade europeia, não tem mais fronteiras, ainda Isso, continua diferente, né? Francês, alemão, inglês, todo, cada um diferente, né? Mas vivendo em paz e harmonia, né? Nem sempre concordando em tudo, né? E tomara que isso realmente se aconteça também, né? Lá na Rússia ou lá no Oriente Médio, né? Em Israel, que realmente possamos, né? Acabar com todos esses conflitos. Prova que, né? Fizemos aqui, então significa que é possível é fazer, né? possível fazer. É possível viver em paz e harmonia, apesar de ser diferentes, né? Exatamente. Então, Charles Kemp recebe mais uma vez, muito encantado com a sua presença, com a sua participação aqui, com informações tão relevantes, tão precisas. Nós agradecemos muito e já assinamos outro contrato sobre este novo tema e vamos Ok. continuando juntos por amor, como irmãos, em nome de Deus, de Jesus e de, evidentemente, também Kardec. Obrigada, Charles. E Muita nós, paz. neste instante, obrigada também a Carlos, que está aí conosco sempre, nos ajudando. Obrigada, Fabiano. Obrigada a Ana de Oliveira, que está aqui conosco também. E a todos os nossos irmãos que estarão conosco no YouTube daqui a pouco. E todos os que estão conosco também no plano espiritual e que participaram conosco aqui desse nosso estudo sobre este apóstolo do Espiritismo após Kardec, Gabriel Delany. Neste momento, ó Mestre querido, nós te agradecemos as bênçãos com que tens cumulado nossas existências, pavimentado de luzes, de esclarecimentos, de alegrias os nossos caminhos. Guarda-nos, Mestre amado, sob tua luz, tua paz, teu aconchego, tua intuição para nós, em nossa mente, vibrações de teu coração por sobre o nosso,
para que possamos continuar persistentemente, amorosamente, seguindo todas as pegadas de luz que deixaste para nós. Fica conosco, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.